Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amém. Você acredita que nós estamos em sintonia de espírito? O pastor simplesmente fez a introdução da palavra. Usou o meu texto para fazer a introdução da palavra. Isso mostra que nós estamos em sintonia no mesmo espírito. Irmãos, a palavra desta noite é uma palavra que é para alegrar o teu coração. A Iana foi muito feliz na colocação dela na introdução. Nós pensamos muitas vezes naquilo que nós esperamos do próximo ano. E muitas vezes esquecemos de tirar do nosso coração aquilo que nos impede de entrarmos melhor num outro lugar. E quando o Evandro disse que pelo fato de você estar aqui nesta noite há um propósito, acredite, isso é uma verdade. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não caímos aqui simplesmente porque é um domingo à noite. Não. Nós estamos aqui porque Deus tem algo para nos entregar. E nesta noite eu quero fazer um paralelo entre o bazar da vida real, igual nós tivemos outro dia, e os tesouros do reino de Deus aqui nesta terra, no momento presente que nós vivemos. E para isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 17. Versículo 20. Nós vamos ler dois textos. Lucas 17, versículo 20. Diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de forma visível, nem se dirá aqui ele está ou lá ele está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. E o outro texto está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. A partir do versículo 44. Diz assim o texto: o reino dos céus, Jesus dizendo, o reino dos céus, ele é como um tesouro. Então nós temos uma referência como ele é um tesouro. Mas ele continua dizendo que o reino dos céus, ele é como um tesouro escondido num campo, e que certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, ele vendeu tudo o que ele tinha e ele comprou o quê? Só o tesouro? Não. Ele comprou o campo onde estava o tesouro. E o texto ele continua, ele diz assim: o reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. E encontrando uma pérola de grande valor, ele vendeu tudo o que ele tinha e comprou a pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes, e quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Até aqui. Irmãos, eu quero fazer um questionamento antes de entrarmos na palavra. Quantos que aqui estão, se você puder erguer a sua mão, é pai e a mãe? Quantos aqui são pais e mães? A grande maioria que está aqui nesta noite. Irmãos, eu quero dizer algo muito especial para você. Não tire atenção nessa palavra.
especialmente você que é pai e você que é mãe. E eu reforço isso para os pais. Eu tenho uma palavra, uma mensagem de Deus que talvez possa fazer, eu não tenho dúvidas, toda a diferença na tua casa nesta noite. E para entrarmos nisso, eu quero fazer um paralelo sobre o bazar que acontece em tantos lugares com a vida real. Irmãos, o que nós encontramos num bazar? Num bazar nós encontramos muita coisa, mas entre estas muitas coisas, uma delas são calçados, sapatos, sandálias, tênis. Nós encontramos ali calçados que já esquentaram, que já sentiram muito asfalto quente. Nós encontramos ali tênis que talvez já enfrentaram muito barro. Nós já vimos em sapatos num bazar que perderam a sua cor, mas que quando receberam um pouquinho de graxa, a cor foi retomada. E nós encontramos ali calçados que em terríveis invernos esquentaram muitos pés. Nós encontramos calçados que ao andar na rua no dia de chuva, eles impediram que alguém caísse. Nós encontramos calçados que sim, que serviram muitas vezes para firmar os passos de quem o estava usando. Mas esses calçados agora estão sendo doados para um bazar. O que mais nós encontramos no bazar? Nós encontramos toalhas de rosto, toalhas de banho. Nós encontramos toalhas talvez suradas. Nós encontramos toalhas que muito provavelmente no dia em que a comadre comprou, ela levou para casa e ela chamou a vizinha e ela disse: olha o que eu comprei. E a vizinha fica admirada, ela diz: aonde você comprou? Ela diz: olha, eu comprei em tal lugar. E ela fala o preço e ela diz: eu também vou comprar. Mas talvez essas toalhas, elas foram recebidas de presente. Presente de casamento, de aniversário. Esta mesma toalha já enxugou muitos corpos. E talvez esta mesma toalha, ao sair do banho, ela foi jogada no chão, para a pessoa pisar em cima e assim não molhar o piso. Mas essa toalha que serviu a tantas pessoas, ela está sendo doada para um bazar. O que mais nós encontramos num bazar? Não podiam faltar eles, né? Cobertas grandes, pequenas. Nós encontramos cobertas que com certeza já esquentaram muitos corpos. Cobertas que com certeza, num determinado momento da vida, esquentaram uma família inteira num sofá, assistindo a um bom filme, ou talvez assistindo uma pregação. Nós encontramos cobertas que muito provavelmente aqueceram o corpinho do recém-nascido. Nós encontramos cobertas que, se ela pudesse ouvir, ela teria muita história para contar. Ela contaria, talvez, grandes, longas e belas gargalhadas que ela ouviu de quem estava debaixo dela. Se a coberta pudesse enxergar, com certeza, ela contaria coisas que você, ou quem a usou, nunca compartilhou com ninguém. Mas estas mesmas cobertas, acreditem, elas estão sendo agora doadas para um bazar, para servir a outras pessoas. O que mais nós encontramos num bazar? Não podia faltar eles. Travesseiros macios, pequeno, grande. Travesseiros que com certeza já sentiram muita cabeça, virando para um lado, virando para o outro,
e volta para cá, e volta para lá. E se pudesse falar, ele diria que já presenciou muitas noites de insônia. Mas esse mesmo travesseiro, agora ele está sendo doada para um bazar para servir a outras pessoas. Mas este mesmo travesseiro, acredite, esse mesmo travesseiro, ele já serviu inclusive para gerar inclusive conforto aos pés. É ou não é verdade? Mas ele agora, ele está sendo doado para que outra pessoa possa usá-lo. O que mais nós encontramos num bazar? Essas não podiam faltar. Nós encontramos ali roupas que já foram branquinhas um dia, mas que hoje não estão mais tão branquinhas, já estão puxando para um cinza, para um marronzinho, amarelo. Mas acredite numa coisa, essa roupa manchada, quando ela cai na mão de uma dona de casa com mãos habilidosas, que sabe manusear um produto de limpeza como ninguém, tira toda aquela mancha, aquela roupinha, sabe o que acontece? Ela volta para a vitrine, e muito provavelmente, sabe o que vai acontecer? Vai ser a peça mais valorizada daquele bazar. E sabe o que acontece? As amigas, quando veem o que aquela dona de casa fez, elas dizem: como você faz isso? É ou não é verdade? O que mais nós encontramos num bazar? Nós encontramos num bazar, sabe o que é? Pessoas que chegam lá para comprar, os fregueses. Talvez esses fregueses estavam ansiosos para chegar o dia. Talvez o bazar abriu às 2 da tarde, mas 1 da tarde já estavam na fila para comprar. E ele entra, ele é atendido por alguém como se fosse um profissional da área de venda do mais alto escalão. E ele se sente amado, ele se sente querido. E aí ele olha a qualidade daquelas roupas e ele percebe que ele lembra do pai, ele lembra da mãe, ele lembra do filho, ele lembra do genro, da nora. E ele acaba levando, sabe o quê? Não só roupa para ele, mas ele leva para toda a família. E sabe o que acontece? Quando ele chega em casa, aquele alvoroço, a vizinhança escuta, vai lá ver. E sabe o que acontece? A vizinhança também vem para o bazar. E sai todo mundo feliz. E sabe de um detalhe interessante? Essas pessoas que foram lá comprar roupas, elas não compraram só roupas. Elas foram abençoadas de alguma maneira. Mas sabe o que nós também encontramos num bazar? Acredite, nós encontramos belos ternos. Nós encontramos vestidos de formatura. Nós encontramos vestidos de formatura que, se pudessem falar, acredite, contaria a história da menininha que a usou numa noite glamurosa. Mas agora esse vestido está sendo doado para um bazar. Mas acredite numa coisa, chegou uma menininha no bazar e ela disse: tudo o que eu queria era um vestido igual esse. E aquele vestido que então foi doado, que não ia mais para os grandes eventos, ele volta novamente a ser admirado e a trazer alegria ao coração de uma jovem menina. O que mais nós encontramos num bazar? Nós encontramos pessoas trabalhando. E sabe o que é o mais interessante? Pessoas trabalhando sem esperar nada em troca, com um único objetivo, que é servir. Que é servir. E sabe,
numa tarde de 35 graus, sabe o que essas pessoas tinham para se esquentar? Um pequeno ventilador colocado num cantinho. O que mais nós encontramos num bazar? Não podia faltar ela, a organizadora do evento. A organizadora do evento e o marido dela chega no bazar. E ela diz a ele: olha, isso aqui é teu número. E ela diz: experimenta. E ele não tem como dizer não. E ele então vai, ele prova a roupa, e quando ele sai, e ela diz: gostou? É, ficou bem. Só R$5, faz o Pix. Mas Jesus disse, o reino dos céus é como um tesouro escondido, e que um determinado homem, o achando, o escondeu de novo, e ele sai, vende tudo que ele tem, e ele sai então à procura, aliás, ele sai e compra aquele campo. Por quê? Porque ele quer aquele tesouro. Meus irmãos, eu quero aqui abordar alguns tesouros na nossa vida. O que é um tesouro? O tesouro, ele pode ter significados diferentes de pessoa para pessoa, valores diferentes de pessoa para pessoa. Sabe por quê? Porque pessoas têm uma visão diferente da vida. Talvez aquilo que para mim é precioso, para mim é um tesouro, para você não é. Talvez o que para você é um tesouro, para outra pessoa não tem todo aquele valor. E o que para aquela pessoa tem um grande valor, talvez para você não tem todo este valor. Mas eu quero apresentar 4 tesouros que não tem nada neste mundo que pode comprar, que a gente não pode comprar com dinheiro. Eu quero apresentar 4 tesouros que são de valor imensurável. Primeiro deles, a família. A família, meus irmãos, ela é sim, a família ela é a base de uma sociedade. Se você quer ver o termômetro de uma sociedade, se você quer ver um país como ele está, se você olhar para as suas famílias, você consegue ter uma noção. Mas a família, meus irmãos, ela não só é a base da sociedade, como a família, sim, ela é um projeto de Deus. Então a família não só é a base, ela é um projeto de Deus. Jesus foi muito claro. Jesus um dia ele disse assim: deixará o homem pai e mãe, e ele se unirá à sua mulher, e os dois serão o quê? Em outras palavras, uma nova família. Eles constituirão a sua família. Então a família é sim a base da sociedade. Ela é um projeto de Deus. E a família é sim um porto seguro. Ela é. Talvez alguém pode dizer que não, mas nós sim, conhecedores da palavra de Deus, sabemos que ela é sim essas 3 coisas. Irmãos, na família nós encontramos amor. Na família nós encontramos afeto. Na família nós encontramos carinho. Na família nós encontramos orientação. Na família nós encontramos direção. Na família nós encontramos cumplicidade. Nós encontramos isso na família. E talvez aqui caiba abrir um parênteses. E que por vezes família sim, algo do que eu disse pode ter sumido. Pode sim haver a falta de amor. Pode sim, de repente, faltar o perdão. Pode sim, de repente, faltar a cumplicidade. Mas eu digo uma coisa para você, e acredite no que eu vou falar para você. Não é porque numa família momentaneamente falta amor, carinho, afeto, entre outras coisas, que aquela família deixou de ser um projeto de Deus. Ela não perdeu o seu valor. Ela sim perdeu parte do seu brilho. Mas ela não perdeu o seu valor. Ela não perdeu o seu valor. Irmãos,
aquele cobertor que foi doado num brechó, no bazar, ele pode já sim ter esquentado toda uma família numa vez só, mas com certeza o cobertor já aqueceu um casal muito abraçadinho, e momentaneamente, de repente, esse casal sim, esse cobertor pode não estar mais aquecendo os dois ao mesmo tempo. De repente, cada um agora tem o seu cobertor, ou de repente, esse casal agora, há uma lacuna entre eles. Mas eu digo para você, se algum casamento aqui se encontra nessa situação, eu quero dizer para você, o teu casamento, a tua família não perdeu, não deixou de ser um projeto de Deus, não deixou, não. E eu quero aqui fazer uma referência especial aos homens desta casa, e para quem nos ouve, quantos aqui homens são pais de família? Muitos. Eu quero dizer uma coisa para você, guarde o que eu vou dizer no teu coração, guarde o que eu vou dizer para você. Deus confiou a você, Deus confiou a mim a autoridade dentro da nossa casa. Você é a autoridade espiritual dentro da sua casa. Deus confiou a você a autoridade. Deus confiou a você, eu volto a repetir, a autoridade dentro da sua casa. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Eu quero dizer para as mulheres desta casa: mulheres, quando o seu marido estiver com os braços ou com as pernas cansados, eu digo para você, sustente o braço dele, ajude-o a se manter de pé. Agora eu quero abrir um outro parênteses. Família é um projeto de Deus, sim. Família é a base da sociedade, sim. Mas nós não podemos fechar os olhos e não dizer a verdade, que aquela mulher que é agredida dentro de casa, seja física ou emocionalmente, que isso precisa ser denunciado. Mulher não nasceu para apanhar dentro do casamento. O inverso também é verdade, acredite, o inverso também é verdade. Muitos homens sofrem agressões físicas e emocionais dentro da sua casa. E sabe por que não vem à tona? Por vergonha. A mulher não expõe por medo, o homem por vergonha. Mas eu quero voltar a repetir para você, não é porque uma família está passando por problemas, que esta família deixou de ser um projeto de Deus. E homens, eu volto a frisar numa questão: exerça a autoridade que Deus confiou a você. Sabe qual é a maior maneira que nós, homens, podemos exercer a nossa liderança dentro da nossa casa? Não é de pé, é com os joelhos no chão. Essa é a verdade. Um homem temente a Deus, ele conduz a sua família de uma forma diferente. Ele conduz sim a sua família de uma forma diferente. E a mulher, voltando para a mulher ela é sim o termômetro de uma casa. A mulher, ela tem uma capacidade incrível de edificar a sua casa, como também de destruir um lar, quando esta mulher não tem sabedoria em seus atos e na sua língua. Amém? Mas e aí nós já podemos, meus irmãos, entrar no segundo tesouro da vida. Qual é o segundo tesouro? É a felicidade. Irmãos, preste atenção numa coisa. Felicidade não é uma questão de obrigação de você ter. Felicidade é uma questão de direito. É diferente. Quando você olha para a felicidade como ela sendo um direito teu e não uma obrigação, tem uma conotação diferente. Eu digo para você com todas as palavras do mundo: você tem o direito sim de ser feliz. Você tem sim o direito de ser feliz. A felicidade, assim como um tesouro, ela pode ter pesos diferentes de pessoa para pessoa, porque nós somos diferentes.
Talvez pessoas olham para algo como um automóvel e pode lhe trazer felicidade. Outra pessoa já diz, o automóvel não me dá nenhuma felicidade, o que me dá felicidade é eu ver a minha família bem. Mas eu digo uma coisa para você, você tem o direito a isso. Você tem o direito a ser feliz. Felicidade é olhar dentro de você mesmo. É olhar dentro de você mesmo. É você olhar para dentro de você, do mais profundo da tua alma. Como diz o Hernandes Dias Lopes, nos cantos mais obscuros da nossa alma. E você encontrar dentro de você valor. Acredite, meu irmão, você tem valor. Você é um ser humano que nunca deixou de ter valor. Não é porque momentaneamente talvez a infelicidade está batendo na sua porta que você deixou de ter valor. Não. E aqui nós já podemos entrar no terceiro tesouro desta vida. Qual é? É ter amigos. E quando eu falo de amigos, eu não estou me referindo a pessoas que você conhece. Eu não estou me referindo talvez a pessoas que andam contigo no seu trabalho, que são do teu meio profissional. Não. Quando eu falo de amigos, eu estou me referindo a pessoas que realmente se importam contigo. Pessoas que andam contigo sem esperar nada em troca. Eu estou falando de pessoas que mesmo distantes fisicamente, você sabe que eles estão presentes espiritualmente contigo. E você sabe que se você ligar para ele, ele vai estar lá para te ajudar. E eu digo mais, o amigo é aquele. O amigo é aquele que você nem precisa ligar para ele, sabe por quê? Porque a tua conexão espiritual com ele, com Deus, é tão profunda, que você sente quando algo está errado, diante de um simples diálogo. E talvez aqui caiba uma pergunta aqui, você tem realmente um amigo? E quando eu falo de realmente um amigo, sabe por quê? Porque grande parte da sociedade não tem sequer um amigo. Mas nós podemos inverter esse questionamento também. Qual é? Você é amigo de alguém? O Everaldo é amigo de alguém? E eu digo para você, se você encontrar um amigo, cuide para não perder. Não arrisque perder. Isso é raridade. É raridade, eu falo para você, é raridade pessoas terem amigos. Amigos verdadeiros, e aí nós já entramos, sabe aonde? No quarto e último tesouro da noite, que é onde eu quero me ater. Sabe qual é esse tesouro? Amor próprio. Amor próprio. Eu digo para você, você tem o direito a se amar. Você tem uma coisa que eu nunca esqueço, foi a palavra da pastora Sheila, há mais ou menos 6 meses atrás aqui, quando ela disse, e depois eu reforcei o que ela disse, que eu ministrei naquela noite. Às vezes o que é óbvio para mim, não é óbvio para você. E às vezes o que é óbvio para você não é para mim. E às vezes a pessoa ouvir essa colocação, que ela tem o direito de se amar, ela fica chocada. Por quê? Porque ela não é acostumada a ouvir isso. Nós somos acostumados a ouvir que nós devemos amar os outros. Sim, amar os outros, mas eu digo a você, você tem o direito a se amar. Você tem o direito de olhar dentro de você, e encontrar valor dentro de você e valorizar esse valor que você tem. Você tem o direito de se amar, acredite nisso. Não é só pensar nos outros, meus irmãos. Não. Você não consegue dar ao outro o que você não tem. Você não consegue dar amor se você não se ama. Nós não podemos dar o que nós não temos. Se amar é dizer a si próprio, eu tenho direito a ter uma família. É olhar para si próprio e dizer, eu tenho direito a ter uma família feliz. Se amar é olhar para dentro de si e dizer, eu tenho direito à felicidade. Se amar é você olhar para dentro de si e dizer a você mesmo, eu tenho o direito sim de ter amigos e de ser amigo de alguém. Acredite, meu irmão, você tem esse direito. Você tem esse direito de se amar.
E essa é uma das maiores descobertas que um ser humano pode fazer, quando ele passa a olhar no espelho, e independente da quantidade de cabelo que ele tem, ele se amar. Acredite nisso. Se amar, meus irmãos, é dizer a dor que dá dentro do coração, dizer a ela assim: não é você que me domina, você não é maior do que eu, você não é maior do que o Deus que eu sirvo. É você olhar para dentro do seu sofrimento e você mesmo ter a autoridade de dizer: aqui você não tem vez. É você se posicionar diante de você mesmo. Sabe qual é um dos maiores erros do ser humano? Sabe qual é um dos maiores erros do ser humano? É quando ele tem duas vidas. Sabe qual é? É a vida que ele vive na sua vida sozinho. E a outra é o personagem que ele cria diante da sociedade para esconder os seus fantasmas. A pessoa achar que ser forte é criar um personagem e esconder a sua dor? Não. Esse é o ser humano dos mais fracos. Eu digo para você, se você tem uma dor, não tenha medo de compartilhar essa dor. Não crie personagens para disfarçar. E todos nós, seres humanos, nós, infelizmente, acabamos nos tornando peritos nisso. Uma das frases mais duras que eu já ouvi nessa minha vida foi o dia em que eu escutei uma pessoa dizer que ela aprendeu a disfarçar muito bem. O que é isso? É um sofrimento profundo dentro do seu coração. E eu volto a repetir para você: você tem o direito de ser amar. E aí, meus irmãos, eu quero abrir um outro ponto que eu costumo tocar seguidamente. E hoje de manhã, quem assistiu o Telmo abordou um pouquinho sobre isso também. Cuidado com as redes sociais. Cuidado com as redes sociais. Não só em expor demasiadamente a sua casa, não. Mas principalmente no que você vê nas redes sociais. Meus irmãos, as redes sociais hoje são um dos maiores venenos que está causando as maiores ansiedades e depressões. Sabe por quê? Porque as pessoas costumam expor coisas só bonitas da sua vida. E quando isso não é uma verdade, você vai passando, tudo que você vê são rostos sorridentes. E você está olhando aquilo e de repente dentro do teu coração há uma angústia terrível. E você diz: por que todo mundo pode ser feliz, menos eu? Meus irmãos, isso é uma arma terrível para quem não sabe cuidar disso. Ontem, inclusive, nós tivemos a nossa confraternização do trabalho, quase 500 pessoas, e num determinado momento, sabe o que eu reparei? Deviam ter lá, 100, 150, 200 mesas, talvez 1, 2 ou 3 mesas que as pessoas estavam conversando e as demais todas tirando foto, compartilhando, enfim. O que é isso? Isso não é vida. Não, isso não é vida. Nós não nascemos para isso. Nós não nascemos para ficar diante de uma máquina. Nós nascemos para nos amar. Nós nascemos para viver em família. Nós nascemos para termos amigos. Nós nascemos para sermos felizes. Nós nascemos sim para nos amar também, para termos o direito a nos amar. E aí, meus irmãos, eu quero que você saiba de um detalhe muito importante. Eu quero que você acredite em algumas coisas que eu quero apresentar aqui. Primeira, assim como aquele sapato que foi doado para um bazar, que já protegeu e esquentou muito pé, que agora vai proteger outros pés e está sendo valorizado novamente. Da mesma forma você. Da mesma forma você. Você não perdeu o teu valor. Você não perdeu o teu valor. Assim como o vestido de formatura, que vai voltar a grandes eventos e deixar o coração de uma menininha feliz novamente, assim você também, você não perdeu o teu valor. Mesmo que a vida tenha te machucado profundamente, mesmo que aqueles a quem você um dia ajudou viraram as costas para você, acredite,
Acredite, a dor que talvez eles te causaram, ou a rejeição, ela não pode ser maior dentro de você do que o gesto que você teve em ajudar aquela pessoa. O teu gesto de ajudar as pessoas é muito maior do que a rejeição que porventura você pode ter sofrido. Assim como o travesseiro que ajudou a aliviar a dor de cabeça de muitas pessoas, saiba que você também pode ser usado mesmo diante de grande sofrimento, de ser usado por Deus sim para abençoar outras pessoas. Você nunca perdeu teu valor, meu irmão. Mas Jesus disse que o reino dos céus, ele é como um tesouro escondido, e que um homem o achou, foi e vendeu tudo o que tinha para comprar aquele campo. E aí eu volto no texto que o pastor leu, quando Jesus disse assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes são os que choram, sabe por quê? Porque serão consolados. Felizes são os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos. Felizes são os misericordiosos, porque eles vão receber misericórdia. Felizes são os puros de coração, porque estes verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o quê? O reino dos céus. Irmão, acredite numa coisa. Eu fiz só um paralelo breve com o bazar. Às vezes nós achamos que nós não temos todo aquele valor. Às vezes nós nos sentimos desanimados, tristes. Eu digo para você, é normal o ser humano se sentir às vezes para baixo. É normal, faz parte da nossa natureza. Nós por horas nós nos sentimos fracos. Nós somos assim. Não é porque nós somos frágeis. Eu costumo dizer que nós somos vulneráveis. Nós somos muito suscetíveis a mudarmos diante das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Mas eu quero dizer especialmente para você que é pai e você que é mãe nesta noite. Problemas, todas as casas enfrentam. O problema que talvez você enfrenta na sua casa é diferente do problema que eu enfrento. E acredite, acredite você. Talvez as pessoas que você acha que não tem problema dentro das suas casas, são as pessoas mais treinadas para evidenciarem o seu segundo personagem em disfarçar os problemas que tem. Sabe por quê? Porque todas as casas têm problema, meus irmãos. Não tem casa que não tem problema. Nós temos problema, mas eu digo a você, pai, se posicione dentro da sua casa. Se posicione dentro da autoridade que Cristo confiou a você. Cristo confiou a autoridade a você. Jesus disse: olha, marido, ame a sua esposa tal qual eu amei a minha igreja e morri por ela. Sim, marido, você precisa ser capaz, sim, de amar a sua esposa ao ponto de ser capaz de dar a vida por ela. E sabe o que vai acontecer? Quando a tua esposa sentir esta segurança em você, sabe o que vai acontecer? Ela vai te amar e respeitar como você precisa para exercer a sua liderança. Todo líder, ele edifica a sua equipe. Nós não somos pais, líderes, nós não somos chefes. O chefe é ditador, o chefe destrói, o chefe corrói uma equipe. O líder não, o líder constrói.
E não é porque de repente uma ovelha está distante de você que a batalha está perdida, não. A palavra de Deus diz que quando um pai e uma mãe, ou seja, duas pessoas, eu aqui estou trazendo para a família, quando eles, em concordância com o Evangelho, conectam isso no céu, que o céu é movido a favor desta família. E eu digo para você, pai, pague o preço. É o que eu digo para mim todo dia. Pague o preço. Pague o preço. Você tem o direito a ter uma família. Você tem o direito a ser feliz. Você tem o direito a ter amigos. Você tem o direito a se amar. E mesmo que a sociedade te derrube, te julgue, saiba que o julgamento da sociedade não é maior do aquilo que Deus disse sobre você, que eu e você somos a imagem e semelhança dele. Amém? Eu quero que você fique com essa palavra no seu coração. Nós não vamos mais nos ver esse ano provavelmente, mas é essa palavra que Deus dirigiu ao meu coração. Sempre haverá alguém para nos amar. Sempre haverá alguém para nos amar. Amém? Vamos louvar, Luan? Eu quero, nesta noite, eu não posso encerrar esse culto sem fazer um pedido muito especial aos pais. Se você não quiser, você não precisa. Mas eu gostaria muito de convidar todos os pais, todos, que viessem aqui à frente nesta noite. Quero convidar a igreja para se colocar de pé, mas eu quero convidar todos os pais que estão aqui, para que eles venham aqui à frente, todos. Se você não quiser, você não precisa. Os homens, desculpa, os homens. Eu gostaria que os homens viessem aqui à frente. Olha que coisa mais linda, ó. Só fica atrás deles, tá? Irmãos, existe algo que nós precisamos aprender como igreja. Aprender como igreja. Nós temos uma liderança. A nossa liderança é o nosso pastor. No mundo espiritual há uma autoridade sobre a vida dele. E essa autoridade que está sobre a vida dele, ela é transferida aos que com ele caminham. Então sim, nesta noite o pastor confiou a mim para proferir esta palavra. E diante da autoridade que ele me confiou, eu quero sim impor as minhas mãos sobre vocês. E quero pedir a vocês, pais, que vocês se posicionem, que nós nos posicionemos de uma forma diferente dentro da nossa casa a partir de hoje. Que nós sim exerçamos o poder, a autoridade que foi confiada a Cristo por nós, de abençoarmos a nossa casa, de orarmos pela nossa casa. Eu quero nesta noite dizer a você, Cléo, receba a autoridade vinda de Cristo. Receba a autoridade no nome de Cristo. José, receba a autoridade que há no nome de Cristo para exercer a autoridade dentro da sua casa. Júnior, recebe a autoridade no nome de Cristo. Receba a autoridade em nome de Cristo. Leandro, no poder que há no nome de Jesus, eu digo a você, exerça a autoridade que foi confiada a você. Receba a autoridade que há no nome de Cristo. Marcelo, você é um homem escolhido. Você é um homem que tem algo, um coração que agrada a Deus, acredite nisso. Eu digo a você,
Recebe a autoridade que há no nome de Cristo. Recebe, meu irmão, a autoridade que há no nome de Cristo. Valdecir, diante da igreja, eu digo a você: recebe a autoridade que está no nome de Cristo. Jesus ama você, meu irmão. Alexandre, na autoridade que há no nome de Cristo, eu digo: você é autoridade dentro da sua casa para abençoar seus filhos, sua esposa. Você é autoridade dentro da sua casa, meu irmão. Você é autoridade dentro da sua casa, acredite nisso. Você é sim autoridade dentro da sua casa. Senhor Nelson, receba a autoridade no nome de Cristo. Recebe a autoridade que há no nome de Cristo. Meu irmão, você tem uma família linda, acredite nisso. Você é um servo amado por Deus. Deus tem um carinho especial para você, e eu digo nesta noite: exerça a autoridade que há no nome de Cristo. Recebe, meu irmão, a autoridade que há no nome de Cristo. Recebe a autoridade que há no nome de Cristo. Amém. Cristian, Deus confiou uma criança em você. Exerça a autoridade no nome de Cristo. Amém. Senhor, abençoa, Pai, o nosso pastor. Dai a ele sabedoria, direção, Pai. E principalmente, dai a ele uma profunda, a cada dia, uma profunda intimidade com o Espírito Santo, Pai. No nome de Jesus. Eu quero pedir que você feche os seus olhos por um instante. Senhor, eu te agradeço por esta noite, Pai. Eu abençoo esta igreja, Pai. Eu abençoo cada vida que aqui está, Senhor. Eu abençoo homens e mulheres, Pai. E eu declaro, Pai, que a nossa igreja, Pai, que as pessoas que aqui estão, Pai, que são sim pessoas que vão fazer a diferença dentro da sua casa, Pai. Nós, como homens, Pai, nós vamos ser homens que vamos amar mais as nossas esposas e cuidar mais delas como elas precisam sim ser cuidadas, Pai. E eu peço a você, mulher, ajude o seu marido a exercer a autoridade que Cristo confiou a ele. Seja o suporte e o sustento que ele precisa sim, para que a autoridade que Cristo confiou a ele seja exercida. Senhor, abençoe as nossas crianças, Pai. Senhor, que as nossas crianças cresçam com sabedoria, Pai, com direção. Que as nossas crianças, Senhor, cresçam em intimidade contigo, Pai. Senhor, ajude-nos a sermos pessoas melhores, Pai. Ajude-nos a sermos pais, mães, amigos melhores, discípulos melhores, Pai. Que nós sejamos cristãos melhores, Pai. E Deus, acompanhe a cada um em segurança para a sua casa. E que o teu nome, Pai, seja louvado, glorificado e exaltado acima de qualquer coisa, hoje e sempre nesta casa, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aplauda aquele que nos criou. Aplauda aquele que ama você. Aplauda aquele que nunca se esqueceu de você. Nunca se esqueceu de você. Acredite, você tem valor. O mundo, a sociedade pode tentar te rejeitar, mas isso não muda o fato que você é um ser amado por Deus, que você foi criado à imagem dele. E acredite, você tem o direito a se amar. Você tem o direito de se amar. Amém? Aleluia. Você pode ficar perto de alguém, abençoe alguém, abrace alguém que está perto de você.
A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito poder. Abençoa essa pessoa agora que está contigo. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta palavra. Obrigado por nos lembrar, Senhor, que nós somos amados pelo Senhor e o Senhor nos deixou a direção. Eu abençoo cada um que agora está orando. Abençoa a tua semana. Que estes últimos dias de 2023 sejam dias de paz, de saúde e de alegrias. Abençoa, Senhor, a programação dos cultos próximos. E nós já estamos aqui pedindo, Pai, que 2024 seja ainda melhor do que foi 2023. Eu te abençoo, vá em paz em nome de Jesus. Amém.